Bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia! Vamos começar aqui uma live super especial. Tenho certeza que você vai aprender muito aqui hoje. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou compartilhando aqui também. Compartilha aí, gente, para o pessoal ver que nós estamos ao vivo. Então vamos esperar o pessoal ir entrando. Estamos ao vivo. Bom dia nessa sexta-feira pós-feriado, né? Como é que foi o feriado de vocês? Tão gostoso, né, gente? Tem um feriadinho. Já já a gente começa, tá? Vamos esperar o pessoal ir entrando. Bom dia, Jana. Obrigada por estar aqui. Vamos entrando, pessoal. Muito bom dia. Tudo bem? Que ótimo. Que ótimo. Vamos compartilhando a live, gente. Coloca aí nesse aviãozinho que tem aí embaixo pra gente compartilhando para as pessoas irem entrando, tá bom? Que aí a gente vai alcançar mais pessoas. Bom dia. Quem aí é ansioso, hein? Vocês já podem ir comentando aí pra mim. Se você tá aqui, muito provavelmente você é uma pessoa que tem dificuldade com ansiedade, mas eu vou te ensinar muita coisa hoje. Então fica até o final dessa live, que no final, gente, eu vou falar algo que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram por aí, viu? Mas vamos compartilhando mais um pouquinho, tá? Essa live aí, já já a gente começa. Tô compartilhando aqui também. Tá? E a gente já vai começar. Compartilha aí no aviãozinho. Bom dia para quem tá entrando ainda. É isso aí, gente. A gente precisa aprender, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe lidar com essa dificuldade da ansiedade. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, quem tá aqui, vamos começar, né? Pra gente não ficar aqui enrolando. Então, eu quero começar essa live com vocês respirando. Afinal de contas, quem tem dificuldade com ansiedade não sabe respirar no dia a dia, não é mesmo? A gente tem muito essa dificuldade de aprender a respirar, né? Então, ó, se você tiver aí tranquilo, né? Eu já preparei aqui minha velinha, né? Aqui tá claro, porque senão vocês não iam me ver direito. Mas se você tiver num ambiente um pouco meia luz, um pouco mais escuro, uma vela, né? Se você tiver num ambiente que você possa ficar bem confortável, vai ser rapidinho esse momento, mas eu tenho certeza que já vai te ajudar muito, tenho certeza que você vai passar essa sexta-feira bem melhor se você fizer junto comigo. Então vamos lá, ó, prepara aí, fica numa posição bem confortável, sentadinha, né, com os braços soltos, as pernas também, e você vai começar a respirar junto comigo. Então, a gente vai puxar o ar lentamente, a gente vai segurar por 4 segundos e depois soltar o ar, tá? Então, fecha os seus olhos, né? Concentra bem na sua respiração, tá certo? Então, ó, vamos lá. Fecha os olhos, puxa o ar bem devagar. E solta mais uma vez. E solta. Vamos fazer isso mais uma vez. E solta. Gente, quem sofre com ansiedade tem muita essa dificuldade, né? De respirar devagar, tudo muito afobado, apavorado, né? A gente precisa ter este momento de conexão interior. E você pode tirar todos os dias 5 minutinhos do seu dia que seja para fazer
Isso, para respirar. Isso vai te ajudar muito. Então você respira e solta devagar. E agora que você está bem conectado aqui nesse momento presente, vamos iniciar. E vocês podem ir comentando aí, tá? Sobre a ansiedade de vocês, a dificuldade de vocês em relação à ansiedade, que a gente vai conversando. Primeira coisa, pessoal, por que eu coloquei, quando eu anunciei a live, por que eu coloquei lá, conhecendo a sua ansiedade? Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é que a ansiedade, ela é nossa. Por quê? Porque é uma emoção natural do ser humano. Assim como a gente sente raiva, como a gente sente medo, como a gente sente alegria, assim como a gente sente todas as outras emoções, a ansiedade também é uma emoção natural. Então, ela faz parte de nós como seres humanos. Por isso que não adianta você ficar tentando não sentir ansiedade, você lutar contra a ansiedade, porque ela não vai desaparecer. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. O que a gente faz é gerenciar, é lidar da melhor forma possível com essa ansiedade, tá? O segundo ponto de hoje é o conhecimento, né? Quanto mais você conhece a respeito da ansiedade, mais você se torna capaz de lidar com ela e de enfrentar quando ela está um pouco mais exagerada, né? Por quê? Conhecimento é luz, gente. Conhecimento é a luz que ilumina a sua mente. Vocês sabem que tudo aquilo que é desconhecido assusta, não é? Tudo que é desconhecido assusta, gente. Então, quanto mais a gente conhece a respeito de algo, mais você se sente seguro em relação àquilo. Por isso que é tão importante você conhecer, você pesquisar, você entender como que a ansiedade funciona. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Para você conhecer e entender mais disso. Bom dia, Milva! Bom dia para quem tá entrando agora. Pessoal, continua compartilhando aí a live, estamos bem no comecinho, então vai lá na setinha lá embaixo, envia para os seus contatos, tá? Pra gente poder alcançar mais gente nessa live. Então, vamos lá. Então, vocês entenderam isso, né? Essas duas coisas super importantes a respeito do conhecimento e de como a ansiedade ela é natural. E aí a gente vai entender hoje a diferença de uma ansiedade natural e de uma ansiedade que é tóxica, que é patológica, que prejudica a sua vida. Então, a ansiedade natural nada mais é do que uma preocupação a respeito de uma situação do futuro que você teme. Isso pode ser qualquer coisa, é aquela preocupação, aquele temor de algo não dar certo, de algo não sair como planejado. Então, se você tem uma conta para pagar, se você tem que levar o seu filho em algum lugar, se você tem um médico, se uma pessoa está doente, se você tem que entregar algo no seu trabalho, se você tem uma demanda lá no seu trabalho, isso tudo gera preocupação e isso tudo é normal. Então, você pensar assim, amanhã eu preciso conversar com tal pessoa lá no meu trabalho para resolver aquele problema. Semana que vem eu tenho uma viagem muito importante, né? Eu preciso pagar aquele boleto no dia 10. Você ter esses tipos de pensamento é normal. Gente, isso não é adoecimento. Você pensar nisso é normal. Quando que se torna adoecimento? Quando esses pensamentos não param. Quando eles não param, quando você está o tempo todo pensando nisso, quando você está o tempo todo girando em torno disso, de forma que inclusive te aprisiona, não é mesmo? Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você vamos supor a questão da conta, né? Que todo mundo às vezes se preocupa com conta para pagar, com os boletos, com o cartão. Então, se você pensa assim, semana que vem eu preciso pagar o meu cartão, mas ele já tá no limite assim do meu salário, no limite do meu dinheiro. Então, se eu gastar mais, eu não vou conseguir pagar. Então, você pensa assim, nossa, você está preocupada que na semana que vem você tem que pagar o seu cartão. Essa preocupação é normal. E aí o normal vai ser você pensar assim, então eu preciso economizar essa semana, porque se eu gastar mais vai passar do valor que eu tenho. Pronto, isso é simplesmente normal, você encontrou uma solução para aquilo. Quando que deixa de ser normal? Quando você pensa assim, semana que vem eu tenho meu cartão para pagar.
mas nossa, eu não vou dar conta porque eu tenho o aniversário da minha amiga pra ir, porque a minha geladeira tá quase quebrando, porque eu preciso consertar o carro, e aí eu vou ter que pedir um dinheiro pra minha mãe, eu vou ter que pedir ajuda pro meu marido, eu vou ter que fazer tal coisa, e vai sujar o meu nome, e aí você percebe como um pensamento vai levando ao outro e você fica nesse ciclo remoendo e pensando várias coisas ao mesmo tempo, sem solucionar essa situação, e você começa até mesmo sentir os sintomas físicos. E aí quando você começa a pensar, nossa, eu não vou dar conta de pagar, nem aconteceu ainda, nem aconteceu, mas você pensa, eu não vou dar conta de pagar, eu vou precisar pedir dinheiro para alguém, eu não vou conseguir, e aí eu vou sujar meu nome, e vai faltar dinheiro para comprar tal coisa, vai levando, e aí você começa a sentir uma tensão, uma dor de cabeça, você começa a ficar angustiada, então aparece no seu corpo os sintomas físicos, que muitas vezes levam para um comportamento disfuncional. Esse comportamento disfuncional pode ser uma compulsão, aí você desconta na comida. Quem que aí tem essa dificuldade acaba descontando na comida? Então, uma compulsão, aí desconta na comida, no cigarro, na bebida, em algum vício. Ou leva a um comportamento de fuga, comportamento de evitação. Vocês estão conseguindo compreender a diferença entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica? Eu acho que teve comentário aqui. Eu vou ler, tá? Isso. Ah, tá. A Milva só perguntou. A ansiedade que você tá falando é natural e é patológica. Isso mesmo. Isso. E, pessoal, como eu falei, quem tiver perguntas e dúvidas, vão aí comentando, perguntando, que a gente vai conversando e eu vou tirando a dúvida de vocês. Então, essa ansiedade natural, ela faz parte de todo ser humano. E que situações que a ansiedade natural, ela aparece? Por exemplo, se você vai falar em público, né? Se você vai fazer uma viagem muito importante ou uma viagem que você está esperando há muito tempo, se você vai numa entrevista de um emprego, se você está numa situação social em que você precisa se expor, que você precisa se comunicar com as pessoas. Tem gente que tem essa dificuldade, né, da exposição, né? Ou mesmo nem é uma exposição em público, eu digo, mas você tá ali numa roda de pessoas que você não conhece muito bem, você já fica um pouco ansiosa, você já fica um pouco nervosa. Essas situações são normais, são naturais, é normal você sentir um friozinho na barriga, né? É normal você sentir as mãos suando, você sentir aquela preocupação nessas situações do dia a dia. Se você precisa resolver algum problema, né? Isso é natural. Só que a tendência desses sintomas é passar ao longo do tempo. Por exemplo, você tá ali numa roda de pessoas, numa festa, num evento que você não conhece muita gente. Então você precisa interagir, você tá ali conhecendo as pessoas. Você sente esse frio na barriga, você fica um pouco apreensivo sobre o que as pessoas vão pensar de você, né? Como é que elas vão achar de você, isso é normal, gente. Só que daí a tendência, conforme você está naquele lugar, você vai conversando, as pessoas vão conversando com você e aí esses sintomas de preocupação, de ansiedade vai passando. Então isso é natural. E aí muita gente acha, né, que assim, eu me preocupar com o que as pessoas pensam de mim não é normal, eu preciso resolver isso. Se esse pensamento for muito exagerado, realmente não é normal. Mas se for um pensamento de vez em quando, é normal, gente, porque não tem como, ninguém vive sem pensar na própria reputação. A gente tem uma reputação, a gente se preocupa com o que as pessoas pensam de nós. Só que isso não pode ser num nível que te paralisa. Então, todo lugar que você vai, ou toda pessoa que você conversa, ou a todo momento você tá pensando, o que vão pensar de mim? Será que estão gostando do meu jeito? Será que minha roupa tá boa? Será que meu cabelo tá bom? Porque isso, sim, é disfuncional. Aí tem toda uma questão de baixa autoestima, de insegurança, de falta de confiança que precisa ser trabalhado. Mas, em certos momentos é normal você ir num evento, numa festa e você se preocupar com a roupa que você tá, se seu cabelo tá bonito, você tá se sentindo bem daquela forma, entendem?
Então, acontece muito o quê? Das pessoas, como hoje em dia tudo é patológico, né? Eu digo assim, socialmente falando, as pessoas pegaram essa mania que não é legal, é uma mania muito feia e preocupante de diagnosticar tudo. Ah, eu tenho transtorno de ansiedade, ah, eu tenho TDAH, eu tenho, fulano tem autismo, meu filho tem autismo. Não, gente. Patologia é só diagnosticado com um profissional, com um psiquiatra de preferência. Entende? Então, as pessoas estão patologizando tudo. E aí, qualquer sintoma que você sente, você acha que você tem ansiedade disfuncional, ansiedade patológica. Por isso que é importante o conhecimento. Porque daí, olha só, a pessoa que tem ansiedade, ela já cria muita coisa na mente dela, não é? A pessoa que ela é muito ansiosa, ela cria coisas na mente. A mente vai te levando para um lugar, assim, às vezes até sombrio, né? A mente vai criando vários pensamentos que não são verdadeiros. Só que ela não sabe lidar com isso. E aí, quanto mais você pensa que aquilo não é verdade, que aquilo é verdade, que você tem uma doença, você vai viver em torno dessa doença. Eu sou ansiosa. Eu tô ansiosa. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Entende? E às vezes não é, às vezes você tá vivendo uma ansiedade normal daquela situação, mas você já tá achando que é algo adoecido. Alguém comentou algo aqui, eu vou olhar aqui, tá? A Jana falou, já sofri muito com ansiedade de perder a noite de sono, pois tem, né, perder sono, insônia, mudança no apetite, né? A pessoa não consegue comer ou come demais, que é o descontar na comida. Eu tinha muito essa ansiedade quanto mais nova, agora não. Que bom, Milva, que ótimo que já melhorou isso, né? Bom dia, mentora, bom dia, Lúcia. Então, vocês estão entendendo que além da ansiedade já ser algo sério, a ansiedade patológica, tem pessoas que criam, né? Que criam na mente aquilo. E, gente, pessoas que sofrem com essa ansiedade patológica têm muitos pensamentos negativos e pensamentos catastróficos, né? Então, tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. Imagina, seu marido ligou pra você e ele falou assim, amor, vou atrasar um pouquinho hoje pra chegar em casa. Qual que é a primeira coisa que uma pessoa ansiosa pensa? Aconteceu alguma coisa, ele vai ser despedido, o chefe tá brigando com ele, ou ele tá me traindo, tá com outra pessoa, porque aconteceu algo muito sério, meu Deus, ele sofreu um acidente, ele não quer me falar, ele bateu o carro, só pensa coisa negativa. Pessoa que tem ansiedade exagerada, ela nunca vai pensar, precisa resolver mais uma coisinha no trabalho, é uma demanda que chegou, né, tá ali conversando com alguém, não. Os pensamentos são sempre coisas ruins. Quem acontece isso aí? Né? Se acontece, você precisa aprender a transformar essa mentalidade sua, aprender a regular essa emoção da ansiedade, né? Porque é sempre tudo muito negativo. Nós estamos aqui para isso, né? Bom, e aí, o que acontece? A diferença mais importante, gente, então vamos lá. Uma diferença super importante entre a ansiedade normal e patológica é que a ansiedade normal, ela vem te gerar um cuidado, ela vem te gerar um alerta, como eu falei antes. Tem uma conta para pagar na semana que vem, então eu vou economizar hoje, vou economizar essa semana, eu não vou gastar. É uma ansiedade que veio, uma preocupação que veio para te alertar, para gerar cuidado. A ansiedade patológica, ela vem para te paralisar. Então é uma paralisação, uma evitação daquilo que você precisava fazer e você não consegue fazer. Então essa é a diferença, porque a ansiedade patológica gera muitos sintomas físicos e emocionais. Então a tendência ela é te paralisar. Você não consegue fazer o que precisava. Eu fico assim, tem gente que fica assim, né? Então, eu acredito que você tá falando do exemplo que eu dei do telefonema do marido, né? Então, por exemplo, alguém liga, ou você recebe uma notícia não tão grave, né? Você recebeu uma notícia de um parente, de uma filha, por exemplo. Ai, mãe, aconteceu uma situação um pouco chata. Ela nem terminou de falar o que é.
você já começa a sentir uma palpitação, você já começa a ficar com o ar faltando, a pessoa nem falou o que era ainda, você não consegue ouvir. Essa é uma outra dificuldade da pessoa ansiosa, é ouvir, tá? A pessoa fala em cima do outro, a pessoa começa a sentir, pensar coisas antes de saber de toda a história, antes de saber da situação completa. Então a pessoa foi e te falou, olha, aconteceu uma coisa muito chata que eu preciso te contar. Você já começa a ficar, sabe, com falta... Isso é uma ansiedade tóxica, uma ansiedade que tem solução, né? E se você aprender a regular isso, você aprender a ouvir, né? A gente trabalha isso muito na terapia também. Então, assim, você precisa ouvir primeiro tudo, né? E eu sei que para muitas pessoas é difícil. Ah lá, a Milva falando, eu era assim. Pois é, a gente nem ouve tudo e já começa a sentir coisas. Por quê, gente? Uma outra coisa que eu vou ensinar pra vocês. O nosso cérebro, ele não sabe diferenciar momento, presente, passado e futuro. Ou seja, tudo que você está pensando agora, para ele é real. Então, se você está pensando lá na semana que vem, no mês que vem, o que você tem que fazer, o que você tem que pagar, com quem você tem que conversar, o trabalho, um problema que tem que resolver, o seu cérebro acredita que você está vivendo isso hoje, de tanto que você pensa naquilo. Por isso que o seu corpo sente todos esses sintomas, porque ele não sabe diferenciar passado, presente e futuro, entende? Após o Covid foi necessário fazer tratamento de ansiedade. Muita gente desenvolveu quadros ansiosos, né, depois da pandemia, que foi sim uma situação muito difícil para todo mundo, né, que afetou a saúde, afetou o trabalho, né, afetou ter toda uma mudança ali de rotina, muitas pessoas que faleceram, né, então a gente precisou cuidar mesmo, né, da nossa saúde. E olha que importante que a Lúcia tá falando, ela precisou fazer tratamento de ansiedade. Então, gente, fica aqui alerta. Se você tá se identificando com o que eu tô falando em relação à ansiedade patológica, procura ajuda profissional. Não vai passar sozinho. Essa é uma outra mentalidade que as pessoas têm. Vai passar. Vai passar e vai ficar tudo bem. Não é assim que funciona. Quanto mais você demora para procurar ajuda, mais difícil fica. E aí, mais intenso aquele sintoma, os sintomas vão tendo mais intensidade, né? Mais difícil vai ficando aquela situação. Então, procura ajuda profissional, tá certo? Bom, então vamos continuar aqui. E aí, gente, tem uma coisa que eu preparei aqui para falar para vocês que é muito, muito bacana de adquirir esse conhecimento e vocês vão entender ainda mais claramente essa diferença entre ansiedade normal e entre ansiedade patológica. Então, é o seguinte, lembra que eu falei assim, vou explicar. A ansiedade normal, ela tem dois componentes, que é mudança fisiológica e a mudança no pensamento. Como eu expliquei, na ansiedade normal a gente sente sim os sintomas físicos, frio na barriga, às vezes uma dor de cabeça, uma mão suando, a falta de ar, né? A gente sente em situações importantes, como eu dei o exemplo lá antes, né? Situações de exposição, de julgamento e tudo mais. E tem o componente, a mudança do pensamento. Então, você fica assim preocupada com o que vai fazer, com o que vai resolver, com os problemas, tá? Só que lembram que eu falei que na ansiedade normal você consegue solucionar esse problema? Então, ok, lembra disso. Ansiedade normal tem o componente da mudança fisiológica no corpo e nos pensamentos. Na ansiedade patológica, a mudança no corpo fisiológico, você sente os sintomas, no pensamento, porque você pensa muita coisa, principalmente coisas negativas e catastróficas, e tem um terceiro componente, que é a mudança no comportamento. E aí, nesse terceiro, como eu citei, a mudança no comportamento vai ser fuga, evitação, paralisação ou compulsão, né? Então, na patológica tem esses três. E aí eu vou falar algumas coisas para vocês, alguns fatores que fazem parte de uma
ansiedade normal e da patológica, mas como que é diferente em cada um. Então vamos lá. Na ansiedade normal existe a preocupação, certo? E existe também na ansiedade patológica. Na ansiedade normal, a preocupação funciona do jeito que eu falei para vocês. Você se preocupa com o que tem que fazer, com o que tem que resolver, com as pessoas da sua casa. Por quê? Porque é natural a gente se preocupar com aquilo que é importante para nós. Ok, só que aí você tem uma resolução, você consegue enfrentar aquilo, você consegue lidar com aquilo. Quando que essa preocupação se torna patológica? Quando você não para de pensar naquilo, quando você acorda e dorme pensando naquela situação, quando você não consegue comer, quando você começa a sentir muita dor de cabeça, muita tensão muscular, essa preocupação já se tornou patológica, porque está te afetando num nível que está prejudicando a sua saúde, a sua rotina e até as suas relações. Você fica muito irritada, você briga com todo mundo por causa daquele problema. Isso aí já se tornou disfuncional, entende? Então, começa a afetar você como um todo. Então, essa preocupação é disfuncional. Outro ponto, que é o nervosismo. Nervosismo não de irritação, né? De ficar nervosa com aquela situação, também num sentido de preocupada. É normal nós ficarmos nervosas, né, numa situação ali de uma apresentação, de um trabalho, em alguma situação que você está se expondo, né? E aí passa, esse nervosismo se torna disfuncional quando ele fica num ponto tão intenso que você sente desespero. Aí entra o desespero, é disfuncional. Você fica desesperado, você fica angustiado, você não consegue lidar com aquilo e enfrentar aquela situação que está te deixando nervosa, tá? É o segundo ponto. O terceiro ponto é o medo. Então é normal a gente sentir medo, tá? Tem gente que sente medo de animais, tem gente que sente medo de andar de avião, de dirigir, que sente medo de alguma coisa. É normal você sentir medo. Medo não é um adoecimento, é uma emoção natural do ser humano também, que inclusive serve para proteção, tá? Quando que esse medo que faz parte da ansiedade se torna disfuncional? Quando você não consegue enfrentar. Então, por exemplo, se eu tenho medo de voar de avião, ok, eu sinto medo, mas eu consigo enfrentar. Se eu tiver com alguém junto do meu lado, se eu precisar realmente ir, porque eu preciso fazer essa viagem, eu consigo ir. Já ouviu aquela frase, vai com medo mesmo? Então, esse é o medo natural. Eu sinto medo, mas eu faço aquilo. O medo disfuncional, da ansiedade tóxica, você não consegue fazer. Você não consegue voar de avião, ou você começa a sentir todos aqueles sintomas físicos diante daquele medo que você tá. Então, você tem um medo de cachorro, por exemplo. Você não consegue chegar perto, você não consegue passar a mão, que aí vai entrar também as fobias, né? E aí é uma outra questão, entra as fobias, tá? Então, esse medo se torna disfuncional. Deixa eu ver se tem mais... Muita informação e bom conteúdo. Obrigada, eu fico feliz. Olha só o que a Lúcia falou, verdade, Carla, no meu caso foi assim, eu não aceitava e o meu quadro se agravou muito. Pois é, as pessoas têm dificuldade de aceitar que tem um problema, que tem, né, uma ansiedade tóxica, que precisa de tratamento, e quanto menos você aceita, piora. Então, o melhor é você aceitar, você reconhecer para tratar da forma correta, porque quem que não quer a gente viver bem? Sabe, viver livre desses sintomas, viver livre de uma mente que tá o tempo todo preocupada com pensamento negativo, o tempo todo ansiosa, o tempo todo pensando, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu sou ruim mesmo, eu sou... toda coisa de ruim, vai acontecer uma coisa ruim o tempo todo, vai acontecer um acidente, olha que angustiante que é viver assim, então a gente precisa se cuidar, né? Isso aí, gente, vamos compartilhando. Vamos compartilhando que a gente tem mais uma coisa. Então, lembra que eu falei pra vocês desses 3 fatores que fazem parte de uma ansiedade normal e da patológica, mas a diferença é de funcionamento. Então, falei das preocupações, do nervosismo, do medo. E agora, gente, que vem o que eu falei pra vocês, que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram isso. Quem aqui sabia que ter crises de ansiedade é normal? Carla, não acredito que você está falando isso, uma psicóloga falando isso, que absurdo, ter crise de ansiedade não é normal.
eu vou explicar quando que ter crise de ansiedade é normal. E antes de explicar, eu vou mostrar para vocês o que é ter crise de ansiedade. Vou explicar, né? Ter crise de ansiedade nada mais é do que choro incontrolável, você sente aquela falta de ar, é uma crise que vocês já conhecem, é passar mal mesmo, às vezes a pessoa precisa até para um hospital, ou às vezes precisa tomar um calmante para dormir, isso é ter crise de ansiedade, você ficar até fora de si, então você chora incontrolavelmente, você sente falta de ar e acha que tá passando mal, aliás, tá passando mal, mas acha que vai morrer, né? Então, crise de ansiedade pode ser normal quando? Quando você recebe uma notícia muito terrível, entende? Então, que alguém faleceu, que você, vamos supor, sofreu um acidente e acordou no hospital e você perdeu um membro, em situações catastróficas, né? Como a gente vê em guerras, situações que são muito terríveis e a pessoa recebeu aquela notícia ou ela viu algo naquele momento, gente, isso mexe com o ser humano de uma forma muito profunda. Então, naquele momento, você ter uma crise de ansiedade é normal, sim. Só que aí a tendência é passar. Aquilo vai passar, né? Então, aquela crise, em algum momento, ela vai passar, né? Então, isso a crise de ansiedade é normal nessas situações. E aí depois passa. Se você continuar tendo essas crises depois que aquela situação passou, tempos depois, né, meses depois, na outra semana, aí se tornou a crise de ansiedade que faz parte da ansiedade tóxica, da ansiedade patológica. Então, as crises de ansiedade patológica, elas surgem quando não tem uma situação específica, quando você não recebeu nenhuma notícia. É tudo fruto do seu pensamento. Então, não tem uma situação específica acontecendo, dura muito tempo, ou vai e volta, né? Então, você sente numa semana, na outra de novo, ou meses depois, aí você precisa se tratar, aí já se tornou uma crise dentro da ansiedade patológica. Mas quem aqui sabia, quem aqui imaginava que ter essa crise num momento muito delicado, muito intenso, numa situação muito intensa, é normal? Me conta aí nos comentários. Se isolar das pessoas faz parte da ansiedade? Depende. Se vier com outros sintomas, por exemplo, você só se isola. E como que é se isolar? Você se isola o tempo todo ou de vez em quando você precisa de um tempinho para você e você quer ficar mais na sua? Você gosta de fazer suas coisas sozinha, de ler um livro, de ter um tempo para você? Isso é normal. Agora, se isolar de evitação, eu evito todo lugar que é movimentado, eu evito sempre encontros de família, eu quase nunca vou e quando eu vou é muito pesado pra mim, é muito difícil, eu vou por obrigação, eu vou para as pessoas não ficarem me perguntando o que eu tenho, aí sim, pode fazer parte da ansiedade. E dentro da ansiedade existem vários tipos, tá? Então aí entraria numa ansiedade social. Tá? Esse isolamento. Sofro de insônia há muitos anos. Isso seria ansiedade? Pode ser, como pode não ser, Sandra. A insônia, ela é um sintoma que faz parte de vários transtornos. Então, transtorno depressivo, pode ser o transtorno de ansiedade também, pode ser simplesmente uma sobrecarga, se a sua rotina é muito agitada, se a sua rotina é muito intensa e você não consegue se desligar, né? Então, você tem que ver, né, é sempre diagnosticado com um psiquiatra, como eu falei, mas você sempre tem que ver se é ligado com outros sintomas. Um único sintoma não define que você tem ansiedade patológica ou qualquer outro transtorno, tá? Deixa eu ver se tem mais comentários. Acho que não. Mas e aí, gente? Vocês estão gostando da live? Vocês estão aprendendo muito? Conta aí pra mim. Conta aí também sobre o que eu acabei de falar da crise de ansiedade, se vocês imaginavam que era normal, né? Então, outra coisa, dentro da crise de ansiedade,
Quando ela acontece e você desenvolve um medo intenso de acontecer novamente, aí também é uma crise de ansiedade dentro da ansiedade patológica, tá? Então, quem sofre desse medo, né? Eu tenho medo, eu vou passar mal de novo. Nem aconteceu nada. E você pensa, eu vou passar mal de novo, eu tô tendo uma crise e tudo mais. Também é parte da ansiedade patológica. Mas em situações de catástrofe, de notícia muito horrível assim, é normal você ter uma crise de choro muito intensa, você sentir esses sintomas, tá? Só que, como eu falei, precisa ser um quadro isolado, tá? Se repetir outras vezes, não é normal. No meu caso, eu trabalho na saúde e estive à frente do Covid, então me envolvi diretamente, tinha todos esses sintomas, mas não entendia. Daí a resistência em procurar o médico. Ah, entendi. Entendi, Lúcia. Mas que bom que você procurou, né? Que bom que você procurou ajuda. Olha só o que ela falou. Ela falou aqui. Eu tinha todos esses sintomas, mas eu não entendia. Vocês lembram que eu falei lá no começo? Que conhecimento é a luz que ilumina a nossa mente? Quando você não conhece o que está acontecendo com você, você não sabe se tratar da forma correta, no caso, procurar ajuda da forma correta, você se assusta com aquilo que está acontecendo, você não sabe, por exemplo, criar estratégias para lidar numa situação de crise, você não sabe, então a gente precisa adquirir conhecimento, né? Muitas coisas que eu não fazia ideia, eu também não imaginava ser normal, fico feliz por isso. Mas lembra, gente, é em situação muito específica, tá? Que essa crise é normal, tá bom? Fico muito feliz que vocês estejam aprendendo aqui, de verdade. E ó, vou dar uma notícia aqui, uma notícia não, né? Um recado pra vocês. Quem ainda não faz parte lá do grupo do WhatsApp, eu vou deixar no meu story e no link do meu perfil na bio o link desse grupo. Nesse grupo eu tô enviando conteúdos exclusivos, eu tô ali enviando mais conhecimento sobre ansiedade. Então é um grupo exclusivo que tem muita coisa legal que eu tô mostrando ali. Quem que ainda não faz parte, quiser fazer parte, é só entrar no link que eu vou deixar nos stories e também na bio do meu Instagram, tá? Espero muito que vocês tenham aprendido hoje bastante coisa, fico muito feliz pela interação, por cada um aqui. Vou deixar essa live salva, então depois vocês também podem enviar para outras pessoas que não conseguiram assistir agora, tá? Acho que por hoje é isso, fico muito feliz, acho que deu para ficar clara essa diferença entre ansiedade patológica e normal, tá bom? Oi, bom dia, Laura! Nós estamos finalizando aqui já hoje, né? Acho que eu consegui passar tudo que eu pretendia nessa live. Muito obrigada mesmo. E terão outras, hein? Então fica ligadinho aqui no meu Instagram que terão outras lives para vocês terem mais conhecimento, tá bom? Acho que é isso, gente. Um beijão para vocês. Ótima sexta-feira, ótimo final de semana e até a próxima.